Glória a Deus. Saúde todos os amados irmãos com a paz do Senhor. E quem vos fala é seu amigo de quase todas as noites, pastor Davi Mariano. Só que hoje eu estou aqui de dia, né? Estou aqui de dia. E provavelmente esteja à noite também. Estamos estudando as 7 dispensações. E estamos estudando as 7 dispensações. E hoje é a terceira dispensação. A dispensação do governo humano. Nós tivemos a dispensação da consciência. Nós tivemos a dispensação da inocência. Aí tivemos a dispensação da consciência e agora do governo humano. Vou ver as minhas técnicas aqui. E é isso. Vamos então dar início nessa aula. Dispensação do governo humano. Ok? Vamos estar chamando nossos irmãos, companheiros aqui, que sempre estão nos acompanhando. Vamos chamar eles aqui para estar nos acompanhando nesse bate-papo de hoje. Vamos lá. Mais um aqui. Já vamos iniciar a aula da dispensação do governo humano. Terceira aula sobre as 7 dispensações. Enquanto isso, nós estamos aí chamando nossos irmãos para acompanhar a aula, a terceira aula das 7 dispensações. A primeira aula foi a dispensação da inocência. A segunda aula foi a dispensação da consciência. E agora a terceira aula, a dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano. Dispensação do governo humano. Então, iniciando nossa aula, já chamamos nossos irmãos. Vamos estar então iniciando o nosso bate-papo. Essa é a terceira aula das 7 aulas das 7 dispensações que nós teremos. Como estávamos dizendo, a primeira aula foi a dispensação da inocência, a segunda a dispensação da consciência. A dispensação da inocência deu-se o período da criação até o período da queda. A dispensação da consciência, então, deu-se o período que eles então pecaram, o período da queda, até o período do dilúvio. E agora a terceira aula que nós iniciamos hoje, a dispensação do governo humano.
nós encontramos ali em Gênesis, no capítulo 8, tá? No versículo 15 até Gênesis do capítulo 11 até o versículo 19. Nós encontramos essa dispensação nesses capítulos da Bíblia, tá? Vou repetir, Gênesis 8, versículo 15 até Gênesis capítulo 11, versículo 19, é onde está descrito a dispensação da consciência. Ok? Como nós sabemos, a palavra-chave nessa aula é consciência, ou perdão, é governo humano, ou seja, são duas palavras-chave na aula de hoje. Com a prova que o homem não governaria a si mesmo para fazer a vontade de Deus, serviria para... Perdão, queridos. Com a prova que o homem não governaria a si mesmo para fazer a vontade de Deus, que a consciência humana serviria para desviá-lo do mal, Deus estabeleceu outro método para governar as suas vidas. Em vez de consciência do indivíduo, ficou estabelecida a consciência coletiva dos homens, isto é, a sociedade ou o governo humano. A duração dessa dispensação foi de 427 anos, desde o tempo do dilúvio. Problemas técnicos, ao vivo é assim mesmo. É a segunda vez que acontece isso. Até a dispersão dos homens sobre a superfície da terra, lá em Gênesis, quando eles tentaram construir a Torre de Babel, que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 11, né? Enfim, então dura 427 anos essa dispensação, ok? Então, em vez da consciência do indivíduo, a consciência de cada um reger a si próprio, Deus entendeu que isso não funcionaria. Então Deus estabeleceu que a consciência coletiva dos homens, isto é, uma sociedade, ou seja, o governo humano, ele regeria a todos. E aí isso durou 427 anos. Até quando esse governo humano falhou. E resolveram então ali construir uma torre tão alta até chegar aos céus, e aí deu-se a confusão de línguas. Enfim, as condições do mundo no início desse período. Como estavam as condições do mundo no início desse período, no início da terceira dispensação? Noé, o sobrevivente do dilúvio, era o pai do século pós-diluviano e do mundo presente. Embora sendo da 10ª geração, depois de Adão, ele nasce apenas 14 anos depois da morte de Sete, o piedoso filho de Adão, que deu nome à linhagem piedosa que acaba de estudar na lição que nós acabamos de estudar na lição anterior, né? Durante essas 8 gerações e por mais de 350 anos, ele viveu entre homens depois do dilúvio. Noé era homem perfeito, um justo que andava com Deus, tornando-se herdeiro da justiça e pela fé, tanto que Deus deu testemunho, o próprio Deus deu testemunho de Noé, porque Deus acabaria com toda a raça humana através do dilúvio. Mas o próprio Deus, ali nós vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 9, nós vemos ali Deus dizendo que Noé viria ali para ele construir a arca, falando que havia ali um homem dentre aquela podridão do mundo, havia Noé, deu testemunho de Noé. E também vemos ali já no Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 11 e versículo 7 também. O novo mundo, portanto, teve um pai piedoso. Durante os 600 anos antes do dilúvio, Noé foi contemporâneo de Matusalém, seu avô. Este, porém, contava 243 anos de idade quando Adão morreu. Ou seja, todos eles ali conviveram juntos, tá?
Esse novo mundo foi povoado pelos filhos do justo Noé. Durante 350 anos, seus filhos conviveram com o piedoso patriarca. Ou seja, Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. Sob a influência do seu santo testemunho, sob a influência do seu santo testemunho, além de ser um pregador da justiça, em razão da sua integridade moral e comunhão com Deus, ele era a grande testemunha do juízo de Deus sobre o mundo ímpio que acabara de perecer, podendo apontar esse fato como prova e ilustrações nas suas asserções, ou seja, nas suas afirmações e alegações. Seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, também foram considerados dignos de escapar dessa catástrofe e testemunharam o juízo que sobreveio do mundo. É natural concluir que ele também tenham exercido alguma influência sobre a posteridade que constituía a raça pós-diluviana. Notemos a existência de fortes influências no mundo novo para induzir os homens a uma vida de santidade perante o Senhor. A aliança de Deus com Noé, uma aliança famosa que nós, já também falamos dela e gostamos muito de falar, e gostamos muito de contradizer, Olha, perdão, o cientista gosta de nos contradizer e nós gostamos muito de ser contradizidos, Eles gostam muito de falar que isso é um fenômeno natural e tudo que Deus criou é perfeito, Então vamos lá. Logo após sair da arca que os salvou das águas, Noé se aproximou de Deus levantando o altar com o sacrifício de sangue. Está escrito lá em Gênesis 8, capítulo 8, versículo 20. Deus atendeu a seu servo, concedendo-lhes os termos de uma nova aliança com o homem. A primeira cláusula continha 3 provisões. Primeiro, Deus não mais amaldiçoaria a terra. Segunda, Deus não mais feriria todo ser vivente, como acabara de fazer. Terceira, enquanto durasse a terra, haveria sementeira e ceifa, dia e noite, frio e calor, verão e inverno. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 8, versículos de 21 a 22. Como sinal de que não mais destruiria a terra por água, Deus fez aparecer o arco da aliança, o arco-íris. Foram instituídas 2 mudanças na natureza. O medo do homem foi instalado nos animais. Olha que coisa interessante. Então quer dizer que não havia medo antes? Não, não havia. Até o dilúvio não havia medo nos homens dos animais. E vice-versa. Ok? E vice-versa. Então mudou-se a natureza depois do dilúvio. O medo do homem foi instalado nos animais, facilitando dessa maneira o domínio do homem sobre eles. Segundo, apresentada a dieta de legumes, foi dada a carne para comer, havendo apenas uma restrição: o sangue do animal seria retirado antes. Ok? Não podendo comer carne sangrando, carne contendo sangue ou carne sufocada. Ok? Essa é a aliança que Deus fez através de Noé. E assim vem também apresentando-nos até nós. Ah, mas isso já foi quebrado. Foi não. Arco-íris ainda não aparece? Ah, eu gosto de comer um chouriço, irmão. É pecado? Vou te fazer uma pergunta. Arco-íris aparece no céu ainda? Parece, né? Você tem aí sua resposta.
A duração da aliança. Acabei de falar, né? É notável que desde o tempo de Noé, nunca mais tem Deus tratado com alguém que represente a raça humana em sua totalidade, entregando-lhes novos termos de uma aliança que afeta a toda a humanidade. Por isso, Deus, desde os dias de Noé e até que chegasse o tempo de Deus dar novas leis à humanidade, essa aliança, a aliança com Noé, continuaria em vigor. Só no milênio, sob o governo de Cristo, haveria outra aliança que substituiria a de Noé. Ou seja, Deus tratou com Noé algo que seria para toda a humanidade. Aqueles que dizem que pode comer sangue, é que nem eu disse, se você ainda não vê o arco-íris no céu, a aliança de Noé, né? Ok? Vamos ler a Bíblia. Bom, o senhor falou aí, pastor, da linhagem piedosa. Na outra aula eu perdi. Eu não entendi muito bem o que é a linhagem piedosa. Vou dar uma pincelada. A linhagem piedosa. Outra vez achamos os fiéis servos de Deus, que humildemente andaram no caminho da fé. Esse eram os semitas. Como houve 10 gerações desde Adão até Noé, assim houve outras 10 gerações desde Noé até Abrão, cuja vida marca outra grande crise na história humana. Está escrito em Gênesis 11, versículo 10 até o 26. Okay? Ali está as gerações dos semitas, que são a linhagem piedosa. O que aconteceu com os 3 filhos de Noé? Vou fazer um breve esboço aqui para vocês. Os descendentes de Cão, você vê lá em Gênesis, no capítulo 10, versículos de 6 a 20. 4 raças originam-se dos 4 filhos de Cão. Essas, por sua vez, se dividem depois. Povoaram as terras da África. Tá? Os filhos de Cão povoaram as terras da África, da Arábia Oriental e da costa oriental do Mar Mediterrâneo e do grande vale do rio Tigre e Eufrates. Ok? Esses, os filhos de Cão. Os filhos de Sem, você vê lá em Gênesis capítulo 10, versículo 21 ao 32. Sem foi pai de 5 filhos, que se tornou em 5 grandes raças também. Arfaxad foi o pai dos caldeus, que povoaram a região marginal do Golfo Pérsico. Alguns dos nomes mencionados na genealogia de Cão, fato que pode indicar miscigenação entre as raças, entre os filhos de Cão e de Sem. Assur, filho de Sem, povoou a Síria. Lud, filho de Sem, seus descendentes povoaram a Ásia Menor. Arã povoou a Síria. Uz povoou a Arábia. Sem, nascido 120 anos antes do dilúvio. Os descendentes de Jafé. As raças arianas ou indo-europeias são descendentes de Jafé. Javã teve 4 filhos, Elisá, Tarsis, Dodanim e Quitim. Ok? Eles deram... deles descendem as raças arianas. Ali povoaram a Turquia. Deles vêm os alemães, os celtas, os eslavos, os escandinavos, os suecos, os dinamarqueses, os noruegueses, os goteses, os belgas, os anglo-saxões, os holandeses, os suíços.
Ok? Como eu disse na outra aula, se nós vermos em todo momento a revelação de Deus está explícita, é só nós olharmos e vermos a revelação de Deus. Mas aqui eu só estou vendo fatos. Eu não vejo a revelação de Deus e a vontade de Deus. Bom, a revelação de Deus e a vontade de Deus, qual foi? A primeira coisa que eu vejo foi que havia muito pecado na terra. Muito. E o que Deus queria, a primórdio era matar a humanidade toda. E quando ele viu que havia um justo, o que ele quis foi purificar, para que aquele justo vivesse com a sua família. Isso é a minha visão. Depois foi frutificar a terra. Nós vemos que foi ordenado frutificar e multiplicar e encher a terra, em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Foi ordenado dominar sobre os animais, no versículo 2. A expressão, será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal. Isso foi depois do dilúvio. Nós podemos entender que deste tempo em diante, os animais possuem natureza bravia, como nós vemos hoje. Sem dúvida, antes do dilúvio, eram todos mansos, igualmente como serão durante o tempo do milênio. Quando diz a Bíblia, o boi e o leão comeram juntos, ali nós entendemos que não havia selvageria. O comer da carne. Lembra que eu falei há uma ou duas aulas passadas que nós entendemos até pela anatomia humana que o ser humano não foi feito para comer carne, por isso que nós temos algumas doenças hoje. Por isso que nós vivemos pouco hoje. É por isso que eu até fiz a continha lá de alguns cientistas tentando provar que a idade dos homens de Deus que viveram algum tempo atrás não eram anos solares, mas sim fases de lua. Eram anos de idade, sim. A alimentação era diferente e não comiam carne. Enfim, o comer da carne, ele foi dado a ordem depois do dilúvio. Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Para quê? Para que o pecado não durasse tanto sobre a terra. Para que o pecado não durasse tanto sobre a terra. Nós vemos lá, Gênesis capítulo 9, versículo 3. Alimentação tanto dos animais, veja bem, tanto dos animais, tanto como dos homens, até este ponto da história do mundo, era somente de frutos e ervas. Aqui Deus revela que o comer da carne é não somente lícito, mas deve ser recebido. A divisão dos animais em limpos e imundos não aparece aqui, como em outras épocas, mas a declaração tudo vos é dado indica que não havia tal divisão revelada aqui. Enfim, quando o Senhor Jesus dá a ordem para comer e diz tudo vos é dado, nós podemos entender que tudo vos é dado. Ainda não havia feito aquela separação do imundo e do puro, que os judeus têm aquela divisão e algumas igrejas levam essa divisão até hoje, com carne do porco, do peixe com escama e sem escama. Tudo vos é dado. Um pouquinho mais à frente na Bíblia nós lemos lá que tudo é puro para aqueles que são puros. Então, amém. Glória a Deus. Então, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque lá Romanos 13, se não me falha a memória, 13, se não me falha a memória, aquele que coma não critica aquele que coma, e aquele que não coma não critica aquele que não coma. Amém? Parou aqui. A proibição de comer sangue
Versículo 4 do mesmo capítulo. A violência da época anterior resultou sem dúvida no derramamento de muito sangue. Aqui temos a revelação de que a vida está no sangue, e os homens são proibidos de comer a vida, isto é, o sangue. Esta lei foi repetida tanto nas instruções dadas a Israel, como também à igreja. Portanto, até o dia de hoje é proibido comer carne com sangue, ou seja, a vida. Nós vemos, olha só que coisa interessante. Vemos alguns pastores aí que dizem que come sarapatel, que come chouriço, etc., que não tem problema algum. Acabei de dizer que eu não vou criticar, né? Romanos diz que a gente não critica, mas aí eu não critico. Agora, doutrina é outra coisa. Irmão, Deus fez aliança com Noé para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Ah, mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus. Se a aliança de Noé tivesse sido desfeita, nós não víamos mais o arco-íris. E se nós vemos o arco-íris ainda no céu, significa que a aliança que Deus fez com Noé ainda é válida. E eu não posso comer o sangue. Ah, mas isso está no Antigo Testamento. Então rasga a Bíblia, fica só com o Novo Testamento. E mesmo assim eu te provo lá no Novo Testamento que você não pode comer sangue. E prova. Você é cristão? Você tem isso aqui na sua casa? Você prega isso aqui? Olha a Bíblia aí. Atos, capítulo 15. Sabe onde fica, pelo menos? Deve saber. Ainda mais que fez teologia, né? Atos, capítulo 15. Olha só, versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada. Do quê? Não ouvi direito. O som tá alto. E do sangue e do sangue. Isso aqui Deus não está falando para Noé. Isso aqui é em Atos dos Apóstolos. Para você aí que está dizendo que a aliança foi lá com Noé, que não é mais válida, e mesmo assim eu digo para você que quando eu vejo o arco-íris, eu vejo a aliança que Deus fez com Noé, então é válida, porque se não fosse mais válida, nós não víamos mais o arco-íris. Então nós vamos lá no Novo Testamento também provar para você, porque se é só o Novo Testamento que vale para você, eu abro a Bíblia para você aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, se a Bíblia é tua regra de fé, capítulo 15, versículo 29, é do que você tem que se abster aqui, ó, das coisas sacrificadas aos ídolos, vírgula, e do sangue, vírgula, e da carne sufocada, vírgula, e da fornicação, vírgula, destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Isso aqui, ó. Se você conhece, ó, Bíblia Sagrada, ó. Sua regra de fé. Tá bravo, pastor? Não. Tô não. Indignado. Indignado com pessoas que sobem em cima do púlpito. E depois vai falar para as ovelhas que não tem problema algum. Depois vai falar para as ovelhas o contrário do que está escrito aqui.
Fica aqui minha indignação. Vamos lá. Sem dúvida, para os homens, o arco-íris era uma coisa nova. E o seu sentido permanece até o dia de hoje. Assim foi estabelecido o governo humano. Governaram-se uns aos outros para a glória de Deus. Era um dever de todos os homens. Que Noé ofereceu sacrifícios indica que continuou ainda esse método de manifestar confiança na promessa de Deus. Mandar um Salvador, de receber a salvação e de adorar a Deus. Devemos nos lembrar que oferecer sacrifício era uma coisa voluntária, que na mesma hora manifestava fé e obediência. Não era uma coisa obrigatória oferecer sacrifício. Era uma coisa voluntária. A fé é voluntária. A fé é o dom de Deus. Você acreditar ou não. É como eu disse outro dia, você ensina. Você ensina seu filho. Mas ele querer ou não querer seguir o caminho é uma escolha dele. Então, Noé ensinava seus filhos e seus netos, tenho certeza disso. E até ensinava como oferecer o sacrifício. Agora, eles querer fazer isso por gratidão a Deus, é a escolha deles, né? É a escolha deles. Vamos lá para o final. O castigo da confusão das línguas. O final do governo humano. Todo o povo falava a mesma língua. Vamos dizer que todos falavam a mesma língua. Mas para que houvesse entre os povos uma discordância para destruir os seus planos, Deus confundiu as línguas. A confusão que resultou permanece até o dia de hoje. Visto que a confusão das línguas é um castigo de Deus sobre os homens, não devemos esperar que os homens hoje solucionem os problemas para conseguir qualquer acordo entre si. Às vezes as pessoas ficam assim, né? Vai-se haver um acordo entre si nos dias de hoje? Não vai, porque isso é castigo de Deus. Porque tentaram ali fazer algo que não era da vontade de Deus, e Deus lançou o castigo, uma confusão de línguas para que se não entendessem mais. Se Deus lançou um castigo para que não se entendesse mais, por que hoje Deus deixaria que se entendesse? A confusão das línguas que resultou em espalhar os povos pelo mundo todo não era, porém, um juízo sobre esta época. A Bíblia nos ensina que num tempo ainda futuro, isto é, no tempo chamado a tribulação, cairá sobre as nações o castigo que a sua rebelião merece. O derramamento desse castigo é a mensagem do Apocalipse. É o último livro da Bíblia. O resultado do castigo vindouro será que as nações perderão a sua autonomia e passarão sob a vara de ferro do governo mundial de Cristo. Até então, há um sentido em que as nações estão abandonadas ao seu caminho pecaminoso. Não existe uma nação verdadeira cristã, ou seja, verdadeiramente cristã. A atitude das nações até chegar o juízo é revelada em Salmos, capítulo 2, versículo 1, até o Salmos 3. Por quê? Está escrito assim: porque se amotinaram as gentes e os povos imaginando coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos se mancomunaram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Expulso é Deus hoje dos conselhos das nações, mas não hão de chegar os dias
em que aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Salmos 2, versículo 4. Pois ele se esmigalhará com uma vara de ferro, e o despedaçará com um vaso do oleiro. Salmos 2:9. Nós vamos estudar mais para frente o julgamento especial. Nós vamos ver que as nações são meros peões nas mãos de Satanás. Não vamos esquecer a soberania de Deus. Devemos reconhecer que, sob a vontade permissiva de Deus, as nações podem ser dadas pelo diabo a quem ele queira dar. A vontade permissiva. Nós vemos lá em Lucas capítulo 4, versículo 6. Mas por que Deus então fez isso? Eu não entendi a confusão de línguas, eu não entendi. Foi porque eles tentaram fazer uma torre tão alta para que se chegasse ao céu. Tentaram sair da vontade de Deus. E Deus confundiu então ali as línguas, para que se houvesse confusão entre os homens. E até o dia de hoje. Então os homens não vão se entender. Alguma dúvida? Ok. Essa foi... Nós vemos... O que nós vemos aqui com a dispensação do governo humano? Nós vemos que quando o homem governa, o povo perece. O povo se amotina contra Deus, principalmente. O povo, ele perece, o povo, ele padece. O povo, ele não tem crescimento espiritual e nem crescimento... como que eu vou explicar? Nem de recursos próprios financeiros e materiais. Mas quando nós colocamos Deus na frente, nós vamos bem. Então, a dispensação do governo humano, nós vemos lá em Gênesis capítulo 8, versículo 15 até Gênesis capítulo 11, versículo 19. Ok? Se Deus quiser, à noite nós vamos estudar a quarta dispensação, a dispensação da promessa. Ok? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe. Deus lhe dê um resto de dia cheio da graça dele.